como já mencionado, para romper a influência da Rússia sobre Constantinopla e, desse modo, evitar uma guerra generalizada, as potências da Europa Ocidental assumiram a responsabilidade pela Turquia em 27 de julho de 1839. Para fazer isso, elas subitamente abafaram todas as suas diferenças. Porém, logo após tomarem essa decisão, perceberam imediatamente que a responsabilidade era tudo o que realmente tinham, pois ao começarem a agir sob essa responsabilidade, todas as suas diferenças se mostraram tão reais quanto antes. Na primeira abordagem da questão imediata a ser resolvida, pacificar o Egito, isso se evidenciou com força. Antes de mais nada, a França estava lutando por supremacia no Mediterrâneo. Desde a expedição de Napoleão ao Egito e ao Oriente, em 1798, ela acreditava que o Egito deveria ser, de direito, seu. Mehemet Ali era favorável à França. Isso era, portanto, um fator a seu favor. E a França desejava apenas um acordo que garantisse a Mehemet Ali o pleno direito que ele havia conquistado. A Inglaterra era tão contrária à influência francesa no Egito quanto havia sido quando Napoleão estava lá, e, portanto, não podia concordar com a França em apoiar a ambição de Mehemet Ali, e também por causa do perigo de que apoiar as reivindicações de Mehemet enfraqueceria tanto a Turquia que a Rússia poderia recuperar a vantagem perdida. A Rússia, ainda alimentando sua antiga ambição e esperança de conquistar Constantinopla, e com ela o máximo possível de território turco, não favoreceria as reivindicações de Mehemet, pois isso significaria a perda do território turco. Áustria e Prússia apoiaram a Rússia, deixando a França isolada. Essas quatro potências, que defendiam a integridade do território turco e, portanto, eram contrárias a qualquer reivindicação de independência por parte de Mehemet Ali, deixaram a França agora de fora da aliança, assim como a Rússia havia ficado inicialmente. Na resolução das dificuldades da Turquia, essas quatro potências avançaram sem a França, da mesma forma que, sem a Rússia, as quatro potências originais haviam criado a aliança e assumido a responsabilidade pela Turquia. Assim, em 15 de julho de 1840, essas quatro potências, Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia, sem a França, e com um plenipotenciário do governo turco presente, concluíram o Tratado de Londres, estabelecendo os termos de acordo para a Turquia e Mehemet Ali. Neste tratado, a hereditariedade do paixalato do Egito foi assegurada a Mehemet Ali, juntamente com a posse vitalícia de uma parte da Síria, caso ele se submetesse, dentro de 10 dias, às decisões da conferência. Mehemet Ali, por sua vez, deveria evacuar todas as outras partes dos domínios do sultão que estavam ocupadas por suas tropas e devolver ao sultão a frota otomana. Esses termos, sem possibilidade de alteração ou qualificação, foram apresentados como um ultimato a Mehemet Ali em Alexandria, pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, em 11 de agosto de 1840. Ainda nesse mesmo dia, em Constantinopla, em resposta a uma indagação do governo turco sobre o que exatamente seria feito e como, caso Mehemet Ali recusasse, os embaixadores das quatro potências forneceram uma resposta coletiva e oficial, afirmando que não havia motivo para preocupação do divã quanto a eventuais contingências. As potências assumiam a responsabilidade por todas essas questões. Assim, em 11 de agosto de 1840, a independência do Império Turco foi extinta. As potências assumiram o controle total e a questão oriental consolidou-se como uma questão permanente nos assuntos mundiais. Contra o acordo feito no Tratado de Londres e o ultimato apresentado pelas potências, houve um clamor veemente de protesto na França, que de fato assumiu ao menos uma aparência de preparativos bélicos. Mehemet Ali, encorajado por isso,
recusou-se a acatar os termos das potências. A força foi aplicada pelas potências. Uma frota anglo-austríaca navegou para a costa síria. Beirute e Acre foram tomadas, e Alexandria foi bombardeada pelo comodoro inglês Napier. Uma mudança no ministério na França tirou de Mehemet Ali qualquer esperança de ajuda, e, entre todos os termos oferecidos, ele ficou satisfeito em poder manter apenas a hereditariedade do Paixalato do Egito, com essa condição sujeita ao direito de investidura e nomeação pelo sultão, além do pagamento de um tributo anual à Turquia. E até mesmo esse favor ele devia exclusivamente à Inglaterra, que tinha nele, como será visto, um propósito de longo alcance. A formação da Aliança Europeia, na assunção pelas potências da responsabilidade pela Turquia, de modo algum extinguiu o antigo propósito da Rússia de possuir Constantinopla. Isso apenas uniu as outras potências europeias de maneira a prolongar e possivelmente garantir que ela fosse mantida afastada de Constantinopla. A Rússia, no entanto, manteve sempre esse grande objetivo diante de si, e a perspectiva tornou-se aparentemente tão brilhante para a rápida extinção da Turquia que, em 1853, o czar propôs ao embaixador britânico, Sir H. Seymour, um plano para a divisão da herança do homem doente assim que ele expirasse. E isso foi a causa da Guerra da Crimeia, setembro de 1853 a de fevereiro de 1856. A França e a Áustria haviam obtido do sultão certas concessões, sobre as quais o ciúme russo despertou imediatamente, e um enviado especial foi enviado a Constantinopla para fazer exigências que equivaliam a nada menos do que a concessão ao czar pelo sultão, do protetorado sobre todos os súditos do sultão que professavam o culto greco-russo, ou seja, a grande maioria dos habitantes da Turquia na Europa. Essa reivindicação enorme foi defendida pela Rússia, porque o czar não podia pensar que, naquele momento em especial, as potências ocidentais estivessem em posição de chegar a um entendimento e agir em comum. E ele esperava triunfar sobre o divã pela audácia. E se a audácia não vencesse, então, se a Turquia ousasse ir sozinha à guerra, o resultado seria a certa conquista de Constantinopla, a libertação de Jerusalém e a expansão do Império Eslavo. Mas o czar estava equivocado em todos os aspectos. O sultão, vendo que as exigências da Rússia significavam de qualquer forma uma conquista prática, decidiu fazer um esforço supremo para vender sua vida caro, se fosse impossível salvá-la. O sultão, portanto, declarou guerra e, em seu desespero, o rei do norte saiu, com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Daniel 11:44. Também, por um quase milagroso conjunto de circunstâncias, formou-se uma aliança entre França e Inglaterra, esses dois antigos e ardentes rivais. E, além disso, essa aliança quase milagrosa, para o propósito de ajudar a Turquia, foi imediatamente sancionada tanto pela Áustria quanto pela Prússia em um protocolo assinado em Viena pelas 4 potências. Tudo isso foi um espanto para o czar, mas agora era tarde demais para parar. E ao prosseguir, o czar tentou atrair a simpatia do povo sob o pretexto de que era uma guerra de religião com a Rússia como campeã do cristianismo. Ele, de fato, publicou um manifesto no qual exclamou: novamente, a Rússia luta pela ortodoxia. Inglaterra e França entram na arena como campeãs dos inimigos do cristianismo, mas a Rússia não falhará em sua vocação sagrada. Lutando por nossos irmãos oprimidos que confessam a fé de Cristo, a Rússia terá apenas um coração e uma voz para clamar: Deus, nosso Salvador, a quem temos de temer? Que Cristo se levante e que seus inimigos sejam dispersos. Os eventos sucessivos da guerra continuaram a surpreender o czar, e quando a paz finalmente lhe foi concedida,
tanto o poder quanto o prestígio da Rússia foram grandemente reduzidos. Em 1877-79, a Rússia novamente iniciou hostilidades contra a Turquia. A Turquia estava tão manifestamente errada que as potências ocidentais permitiram que os eventos seguissem seu curso até que Constantinopla foi ameaçada. A Rússia teve um sucesso eminente e seus exércitos chegaram a um ponto a menos de 7 milhas de Constantinopla. No entanto, a Rússia não se atreveu a tentar tomar a cidade, pois, ao fazê-lo, seria inevitável lançar a Europa em guerra, já que a frota inglesa já havia sido orientada a passar pelos Dardanelos. Portanto, no Tratado de San Stefano, a paz foi arranjada entre a Rússia e a Turquia. Mas esse tratado não foi permitido prevalecer. As potências ocidentais no Congresso de Berlim o suplantaram com um tratado composto por todas as potências. Assim, as potências continuaram a afirmar sua supremacia e sua exclusiva responsabilidade pela Turquia. No entanto, reconhece-se que a Guerra de 1877 renovou mais do que nunca a impossibilidade de domínio turco na Europa. É singular que, enquanto todas as outras potências se unem solidamente para impedir que a Rússia tenha Constantinopla, nenhuma delas jamais fez qualquer tentativa, nem sequer manifestou qualquer desejo de tê-la para si. Quando o imperador José II da Áustria encontrou-se com Catarina II em Kherson e ela lhe apresentou pela primeira vez o plano de tomar Constantinopla, ele exclamou: "O que faremos com ela?" Parece haver uma espécie de fatalidade de convicção de que somente a Rússia pode realmente possuí-la quando a Turquia se for, e que o único curso adequado para as outras potências é simplesmente, enquanto possível, impedi-la de consegui-la. Isso levou a outro curioso curso de ação que fez com que a questão relativa a Constantinopla e às posses turcas questão oriental se tornasse a questão mundial. Isto é, enquanto todos se uniram solidamente para preservar Constantinopla e o poder turco, e também o território turco no que diz respeito a qualquer alienação real de território, cada potência tem sido incansável em sua vigilância e em seus esforços para conquistar o controle e até mesmo ocupar o máximo possível desse território por influência de qualquer tipo, de modo que hoje o território turco fora da Europa está praticamente distribuído entre as três potências, Rússia, Alemanha e Grã-Bretanha, pelo que é reconhecido e conhecido como suas esferas de influência. É como se a integridade do poder turco e de Constantinopla fosse sistematicamente preservada como um artifício, permitindo que cada potência furtivamente se apropriasse de tudo que pudesse alcançar. E o esforço evidente é que cada uma tem a sua esfera de influência tão bem estabelecida e tão claramente definida, que quando chegar o inevitável dia em que Constantinopla cair e a Turquia falhar, todas possam olhar uma para a outra e dizer: aqui estamos todos, para que lutar? Que nossas respectivas esferas de influência sejam agora mantidas como divisão e posse permanentes do território turco. E as condições são agora tais que isso poderia facilmente ser feito. A esfera de influência da Rússia é reconhecida como abrangendo todas as partes norte e nordeste da Ásia Menor. Por meio de concessões e posse ferroviária, começando em Scutari, a esfera de influência da Alemanha abrange toda a Ásia Menor Central, Síria, Palestina e Mesopotâmia, até Bagdá, no Tigre. A esfera da Grã-Bretanha, que já é em grande parte posse efetiva e soberania reconhecida, abrange Chipre e a costa sul da Ásia Menor, Egito e Arábia. A influência da França é mais comercial do que territorial, mas é suficiente para torná-la uma potência a ser considerada e levada em conta quando chegar o dia da decisão e da divisão. Essa definição de esferas de influência, no que se refere ao território turco, levou a outra curiosidade.
ou seja, que essas esferas de influência, especialmente entre a Grã-Bretanha e a Rússia, foram gradualmente, mas irresistivelmente, estendidas por toda a Ásia até o Oceano Pacífico e agora de fato abrangem todo o Oriente. De modo que as mesmas potências que se confrontam principalmente na Turquia também se confrontam principalmente na China. De fato, com apenas pequenos espaços ou estados insignificantes entre eles como estados-tampão, a Grã-Bretanha e a Rússia de fato se confrontam de um extremo ao outro da Ásia, desde o Bósforo e os Dardanelos até o Oceano Pacífico. A esfera de influência da Grã-Bretanha abrange Chipre e a costa sul da Ásia Menor, Egito, Arábia, Índia, Tibete, todo o coração da China e, por sua atual aliança ofensiva e defensiva com o Japão, até o ponto de Kamchatka. E a esfera de influência da Rússia abrange o norte e nordeste da Ásia Menor, Pérsia e Sibéria, até o próprio ponto de Kamchatka. De Scutari a Bagdá, a Alemanha fica entre a Grã-Bretanha e a Rússia, e até a vitória do Japão sobre a Rússia. Na China, em Qiaoshao, ela também estava próxima tanto da Grã-Bretanha quanto da Rússia. E a França mantém o sul da China como sua esfera de influência no Extremo Oriente. E deve-se lembrar que, enquanto essas potências estendiam suas esferas de influência desde o Bósforo até o Oceano Pacífico, não hesitaram em absorver entre elas toda a África também. Assim, as potências que são responsáveis pela Turquia são hoje as potências que controlam toda a Europa, toda a África, a Austrália e a maioria das ilhas do Pacífico, toda a Ásia, com a Grã-Bretanha estendendo-se do Atlântico ao Pacífico, nas possessões britânicas da América do Norte. E é assim que é, e tão claro quanto o ABC, que a questão oriental se tornou e agora é, e até o fim será, a questão mundial.